a nossa vida afetiva, ela está manchada pelo pecado. A nossa vida amorosa, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida profissional, a nossa saúde, as nossas emoções, os nossos pensamentos, todas as áreas da nossa vida, elas estão afetadas pelo pecado. E é isso que nós vimos quando nós estudamos sobre os 7 pecados capitais. Como que nós somos afetados pela preguiça. Então, você fala assim, eu preguiçoso? Como que eu sou preguiçoso se eu trabalho 48 horas por semana? Como? Às vezes nós não somos preguiçosos nas nossas tarefas diárias, mas nós temos preguiça de pensar. Nós temos preguiça de estudar a palavra. Nós temos preguiça de ir um pouquinho além das nossas obrigações. Nós temos preguiça, muitas vezes, de não fazermos as coisas com esmero, com excelência, com cuidado. Isso para não falar daquela preguiça clássica da rede, do alarme que toca e a gente dá uma mãozada nele e ele continua tocando. Nossa vida não é afetada pela preguiça? Sim. A inveja. Irmãos, como a gente precisa policiar isso? De nós vermos, principalmente nessa área, de nós vermos alguma pessoa que a gente não gosta, e a gente vê ela sofrer, e a gente se agrada com aquilo. Ou vemos aquela pessoa se alegrar, e a gente se entristece. Teve um time aí que finalmente foi campeão hoje, finalmente. E daí, o que acontece? Às vezes o melhor amigo é do torcedor e a gente fica triste porque ele está alegre. Para falar um exemplo assim bem... Eu já passou a época disso. Não é verdade? Que a gente precisa se policiar para a gente não ser levado por esse sentimento de inveja. A avareza. Então, a necessidade que a gente tem de acumular, ter, e botar a nossa confiança nos nossos bens, no nosso patrimônio, na nossa capacidade. A gula. Irmãos, eu jamais, antes de eu estudar esse pecado com mais profundidade, eu jamais imaginei que eu tinha esse pecado. E daí eu fui ver que a gente comer apressadamente também faz parte da gula. Então, comer demais, ficar pensando demais, gastar tempo demais na preparação da comida, gastar tempo demais consumindo a comida, só querer comidas sofisticadas e coisas desse tipo. A vida girando ao redor da gula, da comida, da bebida e de outros vícios. A luxúria, como que foi chocante, nós estudarmos a respeito da luxúria, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, do nosso comportamento, sobre a pornografia, sobre a masturbação, sobre a nossa negligência, sobre os nossos exageros. A ira. Eu estava vindo para cá, uma hora eu taquei a mão na buzina. Olha o pecado da ira, né? E o orgulho.
que está ali na cabeça de todos os pecados. Semana passada eu ia falar sobre um aspecto do orgulho, mas se a gente for colocando uma coisa, a gente estava até agora ainda no sermão da semana passada falando sobre o orgulho. Mas eu queria falar hoje. Há pessoas que elas são tão orgulhosas que pensam que Deus pode perdoar qualquer pecado, menos o dela. A pessoa vive a vida inteira oprimida por algum pecado, ou por um tipo de pecado que ela comete. E ela é tão cheia de orgulho, que ela fala assim, esse meu pecado é imperdoável. O meu pecado, eu sou tão importante, eu sou tão grande, que o meu pecado é imperdoável. Cristo, nada Ele pode fazer para perdoar o meu pecado. Não, você conhece pessoas assim? Ou talvez até nós mesmos, muitas vezes, nós pensamos dessa forma? Então, vocês percebem que, às vezes, até na falta de arrependimento verdadeiro, tem a ver com o nosso orgulho? E são pessoas que elas sofrem a vida inteira por não se sentirem perdoadas. Talvez porque elas cometeram um deslize. Porque elas, talvez em algum momento, elas perderam um momento de sobriedade e caíram num determinado pecado. E daí elas vão arrastar aquilo para o resto da vida. Falam assim, esse meu pecado é imperdoável. Isso é orgulho. Não há pecado imperdoável. Não há pecado maior do que o poder de Cristo, do que o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Em Romanos 3:23, tem o diagnóstico e tem a consequência. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, da visita de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E o todos aqui é todos, indistintamente.